Sérgio Moro, então, tem um cronograma. Agora, em novembro, se filia ao Podemos. Em dezembro, lança o seu livro, cujo título é Contra o Sistema da Corrupção. Um título preciso para o caminho que ele está trilhando e contundente. E que gera uma preocupação grande por parte de Lula, Bolsonaro, lulistas e bolsonaristas, e todos aqueles que faturam com o lulismo e com o bolsonarismo. Justamente porque a presença de uma figura que já tenha um apelo nacional, ela faz lembrar as pessoas, seja qual for a figura que se coloque nesse campo, ela fará lembrar, mas é que o Sérgio Moro já é mais conhecido do que alguns outros, como o Eduardo Leite, por exemplo. Faz lembrar as pessoas, de uma maneira geral, e principalmente aquelas que ainda vão se inteirar do debate político no ano eleitoral, que existe alternativa ao lulismo e ao bolsonarismo. Quer dizer, você não fica emparedado naquela discussão que interessa a ambas as claques, de que se você não está com um, está com o outro. Você pode estar com uma terceira pessoa, você pode estar com uma quarta, você pode estar com uma quinta. Candidato. Ou seja, não significa que a pessoa precisa provar tudo que a outra fez na vida, nem que fará na vida. Candidato é na hora da urna para apertar um botão. No Brasil se tem essa ideia. Você parece que adota um candidato como um time de futebol pelo qual você vai torcer para sempre incondicionalmente. Veja que nem o time de futebol é assim. Quantas vezes aqui nesse programa já critiquei o sistema defensivo do Flamengo, o Renato, apesar de várias vitórias, cometeu alguns erros recentemente que eu apontei. Isso é absolutamente natural. É que o lulismo e o bolsonarismo, eles não admitem a menor crítica, a menor divergência, e para eles é nós contra eles. Então, se você não está com um, você está com outro. Quando começa a haver uma fragmentação, com a existência no campo da esquerda de um Ciro Gomes e no campo do centro para a direita de um Sérgio Moro, podendo chegar aí um Eduardo Leite ou um João Dória e tal, aí essa discussão do simples nós contra eles começa a ficar um pouco atrapalhada. E eles querem, evidentemente, que nenhuma dessas lideranças vingue. Então o Sérgio Moro acha que tem um espaço ali para ele, o Podemos acha que tem um espaço ali para ele, eu acho que tem um espaço para a terceira via, quer dizer, para quem se coloque com um discurso incisivo, e eu acho que o discurso contra o sistema da corrupção é um desses discursos, já prego isso há muito tempo, muito antes de Sérgio Moro aventar aí a sua candidatura, pelo menos o caminho dela, né? A gente sempre soube que isso poderia acontecer em algum momento. Agora, se você quer enfrentar dois grupos políticos que estão aí agindo em conjunto para desmantelar as ferramentas de combate à corrupção e à improbidade administrativa, ou seja, se você quer enfrentar lulistas e bolsonaristas, é óbvio que esse discurso é fundamental, porque se você compactua com eles nesse ponto, aí você vai precisar focar apenas em outros pontos, perdão, em que ambos os lados estarão explorando também no outro. Então o Lula vai ter um negócio ali que é negativo por causa disso, disso, disso. O Bolsonaro vai ter outro ali que é negativo por causa disso. E o Lula vai estar apontando no do Bolsonaro, o Bolsonaro vai estar apontando do Lula. Agora, qual é o que dá para apontar no dos dois? Esse é um deles. Tem vários outros. É o toma lá da cá sem qualidade nenhuma. É a eterna busca de compra de apoio em todos os campos, em todas as esferas. É esse patrimonialismo, essa indistinção entre aquilo que é público e que é privado, o que gera corrupção muitas vezes. Então tem um caminho aí a ser ocupado, e as pesquisas mostram, se você analisar ali na minúcia, que é possível. Agora, é preciso ter desempenho, é preciso ter competência, é preciso ter qualidade, é preciso ter resiliência, é preciso ter habilidade, tanto retórica quanto em termos de articulação, para rebater a todos os ataques que virão de todos os lados. O Sérgio Moro está buscando aí os empresários, economistas, aqueles que estão insatisfeitos com o lulismo e com o bolsonarismo, generais do Exército, inclusive, saiu aí notícia, a gente sabe que tem o general Santos Cruz crítico ao bolsonarismo, saiu do governo, então no início estava ali e percebeu que aquelas bandeiras de campanha não seriam levadas adiante.
foram estelionatos eleitorais cometidos pelo presidente. Você tem outros aí, generais, também nessa turma. Seria uma maneira também de embaralhar um pouco ali esse suposto apoio das Forças Armadas ao bolsonarismo. O bolsonarismo tem o apoio dos militares que estão satisfeitos com boquinha no governo, não necessariamente da alta cúpula. E aí você tem, entre os economistas, por exemplo, pessoas que têm feito críticas públicas ao lulismo e ao bolsonarismo, como Armínio Fraga, como Edmar Baixa, que aliás deram entrevistas recentemente, eu usei inclusive trechos num artigo. Você tem Pércio Arida, né? Eu sempre confundo esse sobrenome, o Afonso Celso Pastore, Marcos Lisboa, vários outros aí, que estão sempre manifestando as suas inconformidades com certas políticas próximas do chamado no Brasil populismo fiscal, esse nome que eu nem gosto muito, porque o populismo é mais ligado ao nós contra eles, aos excluídos contra aqueles que detêm o poder. E no Brasil é um pouco confundido com o assistencialismo, né? E esse assistencialismo, que na verdade não é um assistencialismo puro, né? É sempre com puxadinhos orçamentários e que muitas vezes, como é o caso nesse momento, geram uma maior inflação que acaba prejudicando as pessoas de baixa renda, mesmo que elas tenham um aumento no recebimento do seu benefício. Então, aumenta de 300 para 400 reais, só que aí aumenta o preço de todos os produtos no supermercado. E aí, o que adiantou? É isso que está acontecendo agora, é uma das discussões vigentes. Então é claro que o Sérgio Moro precisa correr, não é porque a terceira via precisa estar completamente pronta nesse momento, porque acredito eu, você vai ter aí uma comoção nacional ainda maior em 2022 e possivelmente uma oscilação mais rápida se houver competência e qualidade no campo da terceira via. Mas é que você já precisa ter um time para formatar o seu projeto de país, que vai muito além do combate à corrupção, por exemplo, no caso do Sérgio Moro. E isso precisa ser feito desde já, porque você precisa ter uma pauta econômica, uma pauta ambiental, uma pauta sobre o sistema de ensino, tudo isso conjugado. Mas é verdade, e aí quem conhece meu trabalho há muito mais tempo, muito antes da Lava Jato, sabe que a defesa da moralidade, ela, obviamente, cada um pode analisar se a figura tem as atitudes de acordo com isso ou não. Mas a defesa da moralidade é fundamental. Porque sem a moralidade o resto se corrói. Já escrevi, já repeti essa frase muitas vezes. Sem a moralidade o sujeito não tem peito para dizer não a parlamentares que são raposas velhas da política, que não estão nem aí para o povo brasileiro, não estão nem aí para o país, só querem inchar o Estado e conquistar poder e cargos para si, para os seus apaniguados, para ter braço muitas vezes, para esquemas de desvio de dinheiro público. E o sujeito fica lá sempre deixando o outro com uma corda no pescoço, como se qualquer coisa que ele recusasse, ele pudesse ser alvo de impeachment, e falta alguém com a firmeza moral para dizer não. Quer levar o impeachment adiante? Tenta. Vai lá. Se você for eleito com apoio popular, porque o sujeito, a partir do momento que ele é eleito, alguma maioria ele formou, pode ser a maior minoria, mas é a maior minoria do que a dos outros candidatos. Então ele vai ter um apoio, um respaldo da população. E no momento inicial, todo parlamentar fica com medo desse respaldo que o recém-eleito tem. Demora a ver qual vai ser a do presidente, como aconteceu no caso do Bolsonaro, para botar as suas garrinhas de fora. E é por isso que eu defendo, assim como o Edmund Burke, o pai do conservadorismo, defendia, que as reformas sejam feitas logo no começo do governo. O que Jair Bolsonaro não fez, a não ser com a da Previdência, que já estava pré-pautada. E muito apesar dele, né? Então não tem a reforma administrativa, não tem a reforma tributária, e agora o pessoal que está lá dominando a máquina pública nem quer mais essas coisas, né? E quando quer é tudo distorcido, é tudo com grande preço de resgate ali para você pagar. Então existe um campo para a terceira via. Quem dominar esse campo pode crescer e conquistar o apoio dos demais postulantes. Seja essa liderança mais para o campo da esquerda, como Ciro Gomes, seja Sérgio Moro, seja nesse campo meio nebuloso, tucano, seja em qualquer outro. Vamos ver no que vai dar.